E essa invasão ao Capitólio ontem continua repercutindo também aqui no Brasil. O Palácio do Planalto não fez manifestação oficial sobre essa invasão, mas horas depois de o Congresso americano ter oficializado a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro fez um comentário a apoiadores. Nilson Clava conta pra gente, né, Nilson? Boa noite de novo. Boa noite mais uma vez, Camila, você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal das 10. Exatamente, por enquanto, o silêncio oficial aqui do Palácio do Planalto. Não houve uma manifestação oficial, mas como você bem disse, poucas horas depois ali do Congresso americano oficializar a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada, falou com os seus apoiadores e insistiu na alegação de fraude nas eleições americanas. Alegação essa que vem sido usada pelo presidente americano Donald Trump desde que perdeu nas urnas e é uma alegação comprovadamente falsa. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, insistiu nessa alegação sem apresentar prova e disse o seguinte para os seus apoiadores, nós temos um destaque da fala do presidente. Abre aspas, o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal pandemia. E houve gente lá que votou 3, 4 vezes. Mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Fecha aspas, palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa alegação de que, inclusive, mortos votaram na eleição americana, ela já foi desmentida pelas autoridades eleitorais de diversos estados americanos. E se o presidente da República falou ali na saída do Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele se pronunciou 24 horas só depois da invasão ao Capitólio. E não se pronunciou não por uma nota oficial, como é de praxe, quando a questão é questão de Estado, como é esse o caso, mas pelas redes sociais. A gente também separou o que foi dito pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse o seguinte, olha, disse que é preciso lamentar e condenar sim a invasão ao Congresso, mas ao mesmo tempo levantou suspeitas se houve participação de elementos infiltrados nessa invasão. E disse que há que reconhecer que grande parte do povo americano se sente agredida e traída por sua classe política e desconfia do processo eleitoral. Portanto, está aí essa manifestação nas redes sociais do ministro das Relações Exteriores, mas nenhum comunicado oficial do governo do Palácio do Planalto, a não ser essa fala do presidente da República ao deixar o Alvorada. Camila. Silêncio oficial, como você disse, né, Nilson? Obrigada. E olha, nessa mesma conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro ainda usou os acontecimentos espantosos dos Estados Unidos para voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Mais uma vez, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, como Donald Trump. E mais uma vez, atacando a imprensa, como Donald Trump. Bolsonaro disse, abre aspas, aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar sem provas, diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Fecha aspas. Na sequência do ataque ao sistema eleitoral do Brasil, Bolsonaro foi além. Pouco mais de 12 horas depois das cenas da invasão do Congresso dos Estados Unidos, o presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter um problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas. Essas declarações provocaram reações contundentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi enfático e numa rede social ele disse o seguinte, abre aspas. A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump. Fecha aspas. O PT, que disputou o segundo turno em 2018 com Bolsonaro, diz que ele age de maneira irresponsável ao atacar o processo eleitoral brasileiro e fazendo ameaças às futuras eleições. Segundo o partido, a manifestação é séria e grave e precisa ser apurada.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, declarou que o processo eletrônico nunca apresentou qualquer evidência ou mesmo indício de fraude. Que fraudes ocorriam no tempo do voto em cédula, como está comprovado pelos registros históricos. O ministro Barroso afirmou ainda que, pelo atual sistema, as urnas trabalham desconectadas de qualquer rede de internet e que, por isso, estão imunes aos ataques de hackers. E que, no dia das eleições, a urna imprime um boletim comprovando que está zerada e, ao final, imprime outro boletim com os votos computados, que podem ser auditados. Barroso afirmou que o Supremo já concluiu que a impressão do voto poria em risco o sigilo e a liberdade e aumentaria os custos, sem qualquer ganho relevante para a segurança da votação. O presidente do TSE afirmou ainda que a vida institucional não é um palanque e que, se alguma autoridade tem qualquer elemento que coloque em dúvida a segurança do processo eleitoral, tem o dever cívico e moral de apresentá-lo. Caso contrário, estará apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. E que uma importante lição da história é que os governantes democráticos desejam ordem e não devem fazer acenos para desordens futuras, violência e agressão às instituições. O senador Fábio Contarato, da Rede, também condenou a declaração de Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, as instituições precisam se preparar para o maior de seus testes em 2022. Resistir aos atentados dos detratores da República. Ninguém assumirá a presidência sem votos. É preciso repelir desde já qualquer manobra golpista. A democracia prevalecerá. Fecha aspas. De volta à análise, todo esse contexto das reações aqui no Brasil, a invasão do Congresso por apoiadores de Donald Trump e, sobretudo, as afirmações do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições presidenciais aqui no Brasil, a de 2018 e falando também de 2022. Respostas duras à fala do presidente, ao que a gente pode ver por aí, sobretudo uma resposta do presidente do TSE, né, Merval? Olha, o presidente, esses populistas fanfarrões, como o presidente Bolsonaro e o Trump nos Estados Unidos, tem essa marca, né? Eles mentem, depois desmentem. O Trump agora recuou porque viu que seria condenado se insistisse na incitação de seus comandados, seus militantes. O Bolsonaro hoje reafirmou que houve roubo. Amanhã provavelmente vai falar de outra maneira, porque o Trump já falou mais calmo, ele vai ficar mais calmo também. Então é isso, esses fanfarrões políticos, eles infelizmente têm o poder de seduzir eleitores com essa retórica vazia e mentirosa, mas então faz parte da democracia. Agora, o que o presidente Bolsonaro fez hoje foi exatamente igual ao que o presidente Trump nos Estados Unidos fez, insuflando os seus militantes. O presidente Bolsonaro continua insuflando os seus militantes para atacar as instituições. Esse negócio do voto em papel é uma besteira. Nos Estados Unidos, a maior parte é voto em papel e está dando essa confusão toda. Isso é um pretexto, só precisa de um pretexto. O Trump teve o pretexto do voto pelo correio. O Bolsonaro está dizendo que aqui tem que ter voto em papel. Isso aí tudo é coisa de populista derrotado, que faz isso e fica querendo incentivar os seus militantes mais radicais. Com certeza, Merval. E, Ana, quem ganha com isso, se é que alguém pode ganhar com esse tipo de declaração? O Brasil certamente não, né, Camila? Porque tanto a fala do presidente da República quanto a fala do chanceler fazem muito mal ao Estado brasileiro. Eles precisam lembrar que quando eles ocupam as cadeiras que ocupam da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, eles são responsáveis por essa relação do Brasil
do Estado brasileiro com outro Estado. Quer dizer, você questionar, inclusive, o poder judiciário e o legislativo dos Estados Unidos só traz prejuízo para as relações entre Brasil e Estados Unidos. E eles talvez devessem lembrar que o triste fim do presidente Donald Trump, que agora corre o risco de sequer terminar o seu termo em poucos dias, poderia até sair do cargo antes, pode ser um bom alerta do que pode ocorrer no Brasil por quem fica plantando essas dúvidas em relação à democracia. Foi exatamente o que o presidente da República também tentou fazer hoje, plantar mais uma sementinha contra a democracia brasileira. Isso faz muito mal ao Brasil, só que o Brasil tem mostrado que tem instituições bastante preparadas para defender a sua democracia. Exatamente, vigilantes e capazes de auditar e fazer valer o processo eletrônico, né? Ana Flor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas análises. Agradeço também você, Merval. Muito boa noite.